Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu prometi, estou eu aqui para fazer mais um vídeo. E também, como prometi, eu vou contar a história da Fazenda Santana, que é uma história de terror que nós passamos, uma história verídica, né? Quando a gente era criança, como eu disse em outro vídeo, meu pai parecia um cigano, né? Ele vivia mudando de fazenda em fazenda, né? E então, numa dessas mudanças, a gente foi parar nessa fazenda. Meu pai pegou como uma empreitada lá, né? De arrendamento de terra. Não lembro direitinho porque eu era criança, né? Como eu disse. E E aí nós mudamos para lá. A gente mudou sem ver a casa. O meu pai não falou nada se a casa era boa, se era ruim. E eu sei que a gente mudou lá de noite, nós chegamos de noite. E o caminhão ou carroça, eu não lembro qual era a condução. Minhas irmãs devem lembrar, mas eu não lembro se era caminhão, carroça, sei lá o que. Mas parece que era um caminhão. E aí a gente teve que parar assim mais ou menos uns 500 metros de casa. E estava chovendo. Além de estar de noite, olha bem o cenário, hein? Se põe no nosso lugar. Aí a gente foi pego assim, o necessário para passar a noite, né? Tipo colchão, cobertor, uma panela, algum alimento. Eu lembro que meu pai fez macarrão, sabe aquele não é macarrão, aquele de canudo que eu não lembro o nome. Penne, é o tipo penne agora, né? E aí eu nunca esqueço, toda vez que comer desse macarrão eu lembro dessa noite. E aí a gente levou só a panela, alguns pratos e tal, né? E foi. Aí descemos. Era longe, uns 500 metros, como eu disse, né? Quando a gente entrou na casa, pai do céu, a casa estava infestada de cocô de vaca e parecia que tinha pulga. Pulava nas pernas da gente, sabe? A gente não enxergava porque estava escuro. É uma casa sem água, sem luz, sem nada. E, e a gente entrou, a porta aberta e aquele monte de cocô de vaca por todo lado, né? E aí a gente entrou, aí meu pai já foi pra cozinha, já acendeu o fogo, o fogão a lenha, né? E já fez a janta pra gente. E acho que é minha mãe, eu não lembro, porque a gente ficou tão assustada com a casa que eu nem me lembro o que nós ficamos fazendo. Nós, crianças, eu e minhas irmãs mais novas. A mais velha tinha ficado na casa do meu avô, né? E então fomos só nós 5, né? Meu pai, minha mãe e nós 3. E aí foi posto o colchão lá e pra gente dormir. Só que a gente deitou e quem disse que a gente ia dormir? A gente não conseguiu. Então a gente foi pro pé do fogão de novo, ficamos lá. Teve uma hora a hora que a gente tava ali em volta do fogão, nós ouvimos um gato miando feio lá fora, parecia briga de gato. Aí meu pai falou, não, acho que isso é gato. Acho que isso é gato mesmo. E daí esse dia, o que eu lembro foi isso, que a gente ficou no pé do fogão. Aí quando foi nas outras noites, a gente... O que eu presenciei foi isso. Muita conversa na sala. A sala era assim, tinha a cozinha, depois tinha uma sala bem comprida, bem grande, e tinha um quarto que saía na sala,
e mais um outro quarto, que é o quarto que a gente escolheu para dormir. E nesse outro quarto que nós não dormíamos, tinha milho, era uma espécie de depósito ali. Então aquele quarto ficou isolado. Aí a gente ficou no quarto que sobrou, né? Então a gente dormia todo mundo no mesmo quarto. E ele era assim, era a cozinha, a sala e o quarto, tudo assim na mesma direção, né? Não precisava fazer curva nenhuma para ir de um para o outro. Então, passava reto. E, e eu acordava no meio da noite e escutava, o que eu lembro de mim. Eu escutava conversa na sala, parecia que estava tendo uma festa. Aquele murmúrio, sabe? Sabe quando tá todo mundo conversando ao mesmo tempo? E eu ficava lá ouvindo e tentando decifrar o que eles estão falando, o que eles estão falando. Mas não conseguia, parecia uma língua estrangeira. E, e a minha mãe disse que, ela contava no dia seguinte, que disse que lá da cozinha ela ouviu um passo, parecia uma botina, bota, sei lá, toque, 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 vinha andando, 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 passava pela sala, entrava no quarto que a gente dormia, dava volta na cama, ela dormia lá no canto, dava volta na cama, ia lá onde ela estava, chegava bem pertinho do ouvido e fazia tchum no ouvido dela. Fazia aquele zunido que ela ficava zonzinha. Aí ela acordava meu pai e aí meu pai acordava assustado, né? Porque não tinha dormido, dormia tarde, porque não conseguia dormir também, porque ouvia os barulhos. E depois, no outro dia, ter que acordar cedo e trabalhar, né? E numa outra noite, a gente já tinha deitado, aí a gente começou a escutar rap, 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 rap na janela da sala. Ou na janela do... Não, na janela do quarto. A janela do quarto era dentro do cercado, porque o cercado era assim. Tinha o canto da casa, de um canto no outro, então tinha um cercado de bambu, só que não era bambu em pé, bambu deitado. Então ficava aquele cercado de bambu que vinha de um canto no outro da casa, só pegava a frente da casa. E esse bambu pegava perto da janela, né? E lá na frente, em frente à porta da cozinha, com a boca para dentro do cercado, tinha um forno a lenha. E ficava assim, a parte de trás do forno ficava fora do cercado e a parte de dentro para dentro do cercado. E aí teve essa noite, a gente escutou esse barulho na janela, aí meu pai falou, ai, deve ter algum cavalo, alguma vaca se coçando na cerca e tá raspando o bambu na janela. Então vamos dar uma olhada. Eu vou espantar ele. Abriu a janela, nada, não tinha nada lá fora, nem cavalo, nem vaca, estava tudo em silêncio. Aí deitamos. De novo, porque todo mundo levantava, né? Ficava todo mundo assustado ali. Aí quando foi mais tarde, estava todo mundo quase dormindo, fez um barulhão que, nossa, parecia que tinha caído alguma coisa bem grande. Aí a minha mãe falou, deve ser as vacas que tentaram pegar a palha de milho que está dentro do forno e deve ter enfiado a cabeça lá e derrubado o forno, deve ter quebrado o forno, né? Mas tudo bem. Então, se foi isso, ótimo. Menos mal. Aí, no outro dia a gente vê o que é. Amanhã a gente vai ver. Tudo bem. Passou. E fora uma outra coisa que acontecia toda noite. Tinha um monjolo que ficava trabalhando a noite toda. Então ficava tchá, tum, tchá, tum. Esse barulho, né?
Então, aí nós perguntamos pro pai, pai, o que é esse barulho? Ele falou, um monjolo, deve ter um monjolo aqui perto, ali embaixo, né? Porque meu pai nem tinha visto tudo em volta da casa. Ele fez a proposta de emprego lá com o patrão e aceitou e foi. E de dia a gente tinha outros problemas, né? Físico, não espiritual. E era ter que ir para a roça era uma aventura. Nós tinha que levar comida para meu pai. E tinha que passar por um pasto. O pasto que era em volta da casa, só que tinha umas vacas bravas, sabe? Umas vacas que corriam atrás da gente. Então a gente ia torcendo para não ter vaca nenhuma no caminho. Naquele horário geralmente não tinha. Então a gente ia para a roça, às vezes demorava bastante lá. Quando voltava, aí que era o problema, aí as vacas já estavam no caminho. Aí o meu pai ficava na frente, cercando as vacas, falava, vai, passa, 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 enquanto eu tô aqui distraindo a vaca. E ele ficava lá, chacoalhando um pau, tentando tocar a vaca, né? E aí a gente ia embora. Mas era todo dia esse sofrimento, né? E tudo bem. E em casa tinha outro desafio para minha mãe, caçar lenha, né? Para cozinhar, no fogão a lenha, né? Então a gente foi andar por ali, né? Ela convidava a gente, falava, vamos andar por aí, vamos ver se a gente acha lenha. Aí a gente saía para caçar lenha. Teve um dia que a gente estava ali onde era o suposto monjolo que batia toda noite. Aí a mãe falou, nossa, isso aqui é o pilão do monjolo. Então não tem monjolo aqui, só tem o pilão. O monjolo já foi. E o monjolo e o pilão do monjolo tava assim, como quem lascada, tirado um pedaço, né? Aí, como a minha mãe tava com machado, né? Ela tava procurando lenha, né? Então ela pegou e lascou o machado no pilão do monjolo e disse ela que deu um arrepio no corpo inteiro dela, na hora que ela bateu o machado. Aí ela tirou o machado e falou, vambora, já chega de lenha, vambora. E fomos embora. E aí teve uma noite, eu vou contar mais uma experiência minha, né? Isso tudo acontecia toda noite, né? As conversas lá na sala, toda noite. Eu dormia com aquele murmurinho lá na sala, de gente conversando, e aquela parecia uma festa. Então, teve uma noite que eu acordei de madrugada e fiquei escutando a festa e tentando entender o que eles estavam falando. Mas lógico que não entendia nada, né? Aí, nisso o despertador tocou, porque meu pai colocava, sabe aquele despertador bem barulhento mesmo? Ele enfiava dentro de uma lata de 20 litros e para fazer barulho mesmo, porque senão ele não conseguia acordar, porque depois que ele dormia pesado. E aí o despertador tocou. Aí ficou só o barulho do despertador, eu ouvindo, né? Aí a hora que o barulho parou, não é que a festa começou de novo? Eu pensei, depois que amanhece, não tem uma assombração. E como que continuou a assombração, né? Continuou tudo de novo, aquela festa. E ia até a gente levantar. E é isso. Essa fazenda, diz que a sede dela, morou uma prima minha lá, bem depois disso, né? A gente já era adulto. E ela contou que num quarto lá dessa sede tinha um quarto que tava os móveis da casa todinho lá dentro, amontoado, né? Que o dono deixou lá para ninguém mexer. E diz que ela também sentia que tinha alguma coisa diferente naquele quarto. Ela tinha curiosidade de entrar lá e ver o que tinha, mas estava trancado. Então, quer dizer, a fazenda toda era cheia de mistério. E é isso, gente.
Desculpe se não foi assim uma história tão assustadora quanto parecia, né? Mas que foi pra gente foi. Tanto que meu pai morou lá só 3 meses, largou plantação, largou tudo, abandonou tudo e foi embora. E a gente foi embora, aliviado, né? Porque aí a gente ia poder dormir, porque ninguém dormia. E é isso, minha gente. Se vocês gostaram, dá aquele like, compartilha e teste os comentários aí, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser.